A arquitetura da vingança. As luzes do cassino Bellagio brilhavam como diamantes contra o veludo negro da noite em Las Vegas, mas nenhuma era tão deslumbrante quanto a figura que acabara de atravessar as portas douradas do salão de gala mais exclusivo da cidade. Rita Vasconcelos caminhava com a elegância de uma rainha, seu vestido de alta costura sussurrando segredos contra o mármore italiano, enquanto cada passo ecoava como a promessa cumprida. Por meses ela havia planejado este momento, cada detalhe calculado com a precisão de um relojoeiro suíço, porque esta noite, no baile de caridade mais importante do ano, seu marido, Caio Aguiar, não esperava vê-la. Ele acreditava que Rita ainda era a mulher humilhada que ele havia deixado para trás, a esposa ignorante que chorava em silêncio. Mas as lágrimas haviam secado, a dor havia se transformado em poder, e agora Rita retornava não como vítima, mas como a arquiteta de sua própria vingança. O escândalo que estava prestes a estourar abalaria os alicerces da alta sociedade de São Paulo, porque quando uma mulher decide reivindicar sua dignidade, o mundo inteiro treme, e Rita viera cobrar cada humilhação, cada mentira, cada traição, com os juros mais altos que o amor próprio poderia exigir. Capítulo 1. O palco de neon e as promessas quebradas. A Avenida Paulista se estendia como uma artéria de neon e promessas sob o céu estrelado de São Paulo, e no 47º andar de um penthouse luxuoso na Vila Olímpia, Rita Vasconcelos contemplava a cidade que outrora havia conquistado ao lado do homem que agora a atraía. Do seu apartamento, os arranha-céus pareciam joias incrustadas em veludo negro, cada luz uma história de sonhos ganhos e perdidos na capital mundial dos negócios. Rita havia chegado a São Paulo 5 anos antes, como Rita Mendes, uma brilhante arquiteta mineira, com um portfólio que incluía projetos residenciais em Belo Horizonte e Porto Alegre. Seu talento para transformar espaços vazios em experiências emocionais havia chamado a atenção de Caio Aguiar, o magnata imobiliário mais poderoso do Sudeste brasileiro. Caio não era apenas dono da metade dos complexos hoteleiros mais luxuosos de Curitiba e Brasília. Ele era o rei indiscutível de um império que se estendia dos casinos de luxo aos resorts no Nordeste. O romance floresceu entre plantas arquitetônicas e reuniões de conselho. Rita se lembrava vividamente do primeiro encontro no lobby do Hotel Unique, quando Caio se aproximou dela após uma apresentação sobre espaços urbanos sustentáveis. Ele usava um terno impecavelmente cortado. Sua presença preenchia a sala como o aroma de café recém-coado. E quando ele sorriu, Rita sentiu que São Paulo inteira se rendia a seus pés. A arquiteta que quer revolucionar o concreto. Ele havia perguntado com aquela voz grave que mais tarde sussurraria promessas eternas em seu ouvido. Preciso conhecer a mulher que acredita poder fazer jardins florescerem onde só há asfalto. O casamento havia sido o evento social da década. O Bellagio havia fechado suas portas principais para acomodar os 1000 convidados que vieram de todo o mundo. Rita caminhou pelo corredor como uma deusa grega, seu vestido uma cascata de seda que parecia capturar a própria essência das estrelas. Os jardins de inverno do hotel haviam se transformado em um paraíso de orquídeas brancas e rosas douradas, enquanto as fontes dançantes marcavam o ritmo de sua nova vida. Caio a esperava no altar com os olhos marejados, sussurrando: "Minha rainha do deserto de concreto", quando ela chegou ao seu lado. Um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo os casou sob uma cúpula de cristal que refletia as luzes da cidade,
E quando se beijaram, fogos de artifício explodiram sobre o lago artificial do Belágio, em uma sinfonia de cores que parecia celebrar o amor eterno. Os primeiros 3 anos foram um filme romântico rodado em alta definição. Rita havia estabelecido seu estúdio de arquitetura no coração do distrito financeiro da Faria Lima, especializando-se em resorts ecológicos de luxo. Seus designs combinavam a elegância do modernismo europeu com a sustentabilidade ambiental, criando espaços que respiravam vida no coração do deserto de concreto paulistano. O penthouse que compartilhavam na Vila Olímpia havia sido seu primeiro projeto conjunto como casal. Rita havia desenhado cada canto pensando na intimidade e na grandeza. Janelas do chão ao teto que emolduravam a Serra da Cantareira ao amanhecer, um terraço com jardim vertical que desafiava a aridez urbana, e um estúdio onde ela podia trabalhar enquanto contemplava a majestade da cidade que nunca dormia. Caio havia sido o marido perfeito durante esses anos dourados. Ele chegava em casa com flores do mercado municipal, planejava escapadas românticas para a Serra Gaúcha nos fins de semana e celebrava cada novo contrato de Rita como se fosse seu próprio triunfo. Ele havia criado uma fundação de caridade em nome de ambos, a Fundação Aguiar Vasconcelos, que financiava programas educacionais para crianças carentes em São Paulo e Rio de Janeiro. "Você é minha inspiração", Caio lhe dizia enquanto jantavam no terraço, com as luzes da cidade, criando um mosaico de sonhos a seus pés. "Antes de te conhecer, eu construía hotéis. Agora, construímos lares para a alma." Rita havia acreditado nessas palavras com a fé de quem ama sem reservas. Ela havia investido não apenas seu coração, mas também seu talento no império de seu marido. Seus designs haviam transformado 3 dos resorts mais importantes de Caio, convertendo-os em destinos que combinavam luxo e consciência ambiental. O Mirage Gardens, com suas suítes que pareciam flutuar sobre jardins hidropônicos. O Sahara Oasis, onde cada quarto tinha sua própria varanda com vista para um oásis artificial que Rita havia projetado para capturar a essência da natureza sem destruir seu equilíbrio. Mas as serpentes do paraíso sempre souberam se camuflar entre as flores mais bonitas. A mudança havia começado de maneira sutil, como as rachaduras no concreto que aparecem antes que um prédio desabe. Caio começou a chegar tarde em casa, explicando que novos projetos em Curitiba exigiam mais atenção. Os jantares românticos se tornaram encontros apressados entre reuniões. Os fins de semana na Serra Gaúcha foram cancelados porque investidores importantes exigiam sua presença imediata. Rita, absorta no design de seu projeto mais ambicioso, um complexo de condomínios ecológicos em Alphaville, que estabeleceria novos padrões para a vida sustentável, não prestou atenção imediata a esses sinais. Ela confiava em Caio com a certeza de quem construiu seu mundo sobre alicerces que acreditava serem inabaláveis. Foi durante a gala anual do Conselho de Desenvolvimento de Turismo e Negócios, há exatamente 6 meses, que Rita descobriu que seu mundo perfeito era apenas uma fachada construída sobre areia. A noite era realizada no Grand Hall do Hotel Unique, com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera. Rita havia desenhado um vestido especialmente para a ocasião, uma criação que combinava elegância clássica com inovação têxtil, feito com materiais sustentáveis que refletiam sua filosofia de vida. Ela havia chegado diretamente de seu estúdio, onde estava aperfeiçoando os últimos detalhes do projeto Alphaville. Caio havia chegado separado, alegando uma reunião de última hora com investidores de Miami. "Te encontro lá, meu amor.
Ele havia dito por telefone, sua voz ligeiramente tensa, de uma forma que Rita não soubera interpretar então. O salão fervilhava com a elite paulistana, senadores, juízes, magnatas do entretenimento e da construção. Rita navegava entre as conversas com a graça de quem havia aprendido a se mover nesses círculos, discutindo seus projetos com a paixão de alguém que havia encontrado seu propósito na vida. Foi enquanto conversava com a esposa do governador sobre arquitetura sustentável que ela o viu. Caio estava no terraço do salão, recortado contra as luzes da cidade, mas não estava sozinho. Uma jovem, de cabelo longo e movimentos felinos, estava encostada nele com uma familiaridade que fez o coração de Rita parar completamente. Não foi a proximidade que a alarmou. Rita havia aprendido que nos negócios o espaço pessoal frequentemente se encolhia, mas a maneira como Caio acariciava a bochecha da mulher, o modo como seus lábios se curvaram em um sorriso que Rita reconheceu porque havia sido dela por 5 anos. O mundo desacelerou como em um filme no ar. Os sons do salão ficaram distantes, as luzes se apagaram e Rita sentiu como se estivesse observando a cena através da água. A mulher sussurrou algo no ouvido de Caio e ele riu com aquela risada íntima que Rita pensava conhecer em todas as suas variações. Então a mulher se ergueu na ponta dos pés e beijou Caio. Não foi um beijo casual ou amigável. Foi o beijo de uma amante certa de seu lugar no coração do homem a quem pertencia. Rita deixou sua taça de champanhe cair. O cristal se estilhaçou contra o mármore italiano e o som cortou o ar como um grito que não podia escapar de sua garganta. A esposa do governador se virou para ela com preocupação. — Rita, você está bem? Mas Rita não estava mais lá. Seu corpo permaneceu no salão, sorrindo automaticamente e se desculpando por sua falta de jeito, mas sua alma havia começado uma jornada para um território desconhecido, onde as certezas desmoronavam como castelos de areia sob as ondas do oceano. Naquela noite, Caio chegou em casa agindo como o marido perfeito de sempre. Beijou a testa de Rita, perguntou sobre o dia dela e se desculpou por ter ficado preso em conversas de negócios durante a gala. Rita não disse nada. Deitou-se ao lado dele, ouvindo sua respiração regular, e começou a planejar. Porque uma arquiteta sabe que antes de construir algo novo, às vezes é necessário demolir completamente o que existe. Capítulo 2. A demolição do paraíso. Os 3 meses seguintes foram uma educação acelerada em como viver com o coração partido enquanto se mantém uma fachada perfeita. Rita se tornou uma atriz consumada, interpretando o papel da esposa feliz enquanto seu mundo interior desmoronava como um prédio demolido em câmera lenta. As manhãs começavam com a mesma rotina que seguiram por anos. Caio se levantava às 6, tomava banho enquanto Rita preparava café na cozinha gourmet do penthouse. Ele lia os relatórios financeiros do valor econômico enquanto ela revisava suas plantas arquitetônicas e eles se despediam com um beijo que agora tinha o gosto amargo do café sem açúcar. Mas agora, Rita observava. Ela notava como Caio verificava obsessivamente seu telefone, como sorria de forma diferente quando certas mensagens chegavam, como ele havia começado a usar uma colônia nova que ela não reconhecia. Ela observava e fazia anotações mentais como uma detetive particular investigando a destruição de sua própria vida. O nome da amante era Sofia Matos e Rita descobriu da maneira mais humilhante possível. Ela havia decidido surpreender Caio com o almoço em seu escritório no 35º andar da torre corporativa Faria Lima, o arranha-céu que ele havia construído como sede de seu império imobiliário. Rita conhecia todas as secretárias, sabia que Caio tinha uma reunião cancelada naquela tarde
e pensou que um romântico espontâneo poderia recapturar algo da magia que sentia estar se esvaindo entre eles. A assistente principal de Caio, Maria, uma funcionária de 50 anos que trabalhava para ele há uma década, recebeu Rita com uma expressão desconfortável que ela não soube interpretar até mais tarde. Senhora Aguiar, disse Maria, usando o sobrenome de casada que Rita havia adotado profissionalmente, o Sr. Caio está em reunião. Gostaria que eu avisasse que a senhora está aqui? Não é necessário, respondeu Rita alegremente, carregando a cesta de almoço que havia preparado com pratos dos restaurantes favoritos de Caio. Só vou lhe fazer uma surpresa rápida. Maria se levantou rapidamente. Senhora, talvez fosse melhor... Mas Rita já havia empurrado as portas duplas de vidro temperado que levavam ao escritório executivo de Caio. O escritório que ela havia projetado, com janelas que emolduravam uma vista de 360 graus de São Paulo, onde eles haviam celebrado tantos triunfos profissionais e pessoais. Caio estava atrás de sua mesa de nogueira preta, mas não estava sozinho e definitivamente não estava trabalhando. Sofia Matos, Rita reconheceu imediatamente a mulher do terraço, estava sentada sobre a mesa, suas pernas nuas penduradas enquanto Caio estava entre elas, suas mãos explorando o corpo da jovem com uma paixão que Rita pensava pertencer exclusivamente a ela. O tempo parou. A cesta de almoço escorregou das mãos dormentes de Rita, esmagando-se contra o chão de mármore travertino enquanto os recipientes se abriam e espalhavam comida por todo o escritório. O som fez Caio e Sofia se separarem como se tivessem levado um choque elétrico. Rita! A voz de Caio soou como se viesse do fundo de um poço. Não é o que parece. Mas Rita já conhecia essa linha do roteiro. Ela havia assistido a filmes suficientes, lido romances suficientes, consolado amigas suficientes para saber que quando um homem diz que não é o que parece, geralmente é exatamente o que parece. Mas, pior, Sofia Matos tinha 26 anos. Rita saberia mais tarde quando a curiosidade mórbida a levou a investigar cada detalhe da vida de sua substituta. Ela era de Florianópolis, havia chegado a São Paulo 2 anos antes com um visto de estudante para fazer um MBA na FGV e havia conseguido um estágio na empresa de Caio 8 meses antes. Ela era bonita daquele jeito effortless que só possuem as mulheres que nunca tiveram que questionar seu valor no mundo. Tinha a pele bronzeada pelo sol do litoral, olhos da cor de uísque envelhecido e a confiança de quem sabe que pode ter o que quiser. Sofia, pode ir, murmurou Caio, sua voz trêmula enquanto ajeitava a camisa. Falaremos mais tarde. Sofia pegou seu blazer do chão com movimentos lentos e deliberados, como se tivesse todo o tempo do mundo. Quando passou por Rita, ela parou e olhou diretamente em seus olhos. Não havia vergonha em sua expressão, nem desculpas. Havia algo pior. Pena. Rita. Ela disse com um sotaque sulista suave como mel envenenado: sinto muito que você tenha que descobrir dessa forma. E ela se foi, deixando para trás o aroma de seu perfume e a certeza implícita de que ela, e não Rita, era agora a dona do coração de Caio. Rita permaneceu imóvel no centro do escritório, cercada pelos restos de seu gesto romântico e pelas ruínas de seu casamento. Caio se aproximou dela com as mãos estendidas, como se ela fosse um animal ferido que poderia fugir ou atacar. Rita, meu amor, precisamos conversar. Isso é... Só o quê? A voz de Rita soou estranhamente calma, como se pertencesse a outra pessoa. Só sexo? Só diversão? Só uma crise de meia-idade? Caio abriu a boca, fechou-a
e Rita pôde ver em seus olhos o momento exato em que ele decidiu mentir para ela. De novo, é complicado. Os negócios, o estresse, você está sempre ocupada com seus projetos. E aí estava. A lâmina que corta mais fundo do que a traição, a culpabilização da vítima. De alguma forma, Rita tinha a culpa de seu marido ter posto as mãos em outra mulher. De alguma forma, seu sucesso profissional, sua paixão pelo trabalho, sua dedicação em construir algo bonito e significativo a haviam transformado na vilã de sua própria história. Rita pegou sua bolsa do chão, desviando cuidadosamente dos restos do almoço que havia preparado com tanto amor. Quando se endireitou, olhou para Caio com olhos que ele não reconheceu. Não era mais a mulher que havia chorado em segredo por meses. Era algo novo, algo que ele havia ajudado a criar sem perceber. Quando você chegar em casa hoje à noite, disse Rita com uma calma que gelava o sangue, eu não estarei lá. Rita, por favor, podemos consertar isso. Eu posso terminar com a Sofia, podemos fazer terapia de casal, podemos... Mas Rita já havia saído, deixando Caio sozinho com suas promessas vazias e o aroma persistente do perfume de sua amante. Capítulo 3. A devastação financeira. Rita não voltou para o penthouse naquela noite nem na seguinte. Ela se registrou em uma suíte do Hotel Fasano, o hotel que havia idealizado quando ainda acreditava em finais felizes, e começou a fazer ligações para seu advogado, seu contador, sua irmã Carla, em Belo Horizonte, que gritou em português por 20 minutos seguidos, quando Rita contou o que havia descoberto. Os dias seguintes foram um turbilhão de revelações que fizeram a descoberta da infidelidade parecer apenas o primeiro capítulo de um romance muito mais sinistro. Seu advogado, Roberto Chen, um homem meticuloso com 30 anos de experiência em divórcios de alto perfil em São Paulo, a chamou em seu escritório para revisar seus bens conjugais. O que ela descobriu a deixou sem fôlego. Rita, disse Roberto, ajustando seus óculos enquanto revisava uma montanha de documentos financeiros. Precisamos falar sobre algumas irregularidades em suas contas. Por 5 anos, Rita havia mantido contas bancárias separadas para seu negócio de arquitetura, mas também contas conjuntas com Caio para despesas domésticas e investimentos compartilhados. Ou assim ela pensava. Caio tem transferido dinheiro das contas conjuntas para contas corporativas em seu nome, continuou Roberto. Mas você nunca autorizou essas transferências, não é? Rita balançou a cabeça, sentindo o chão sumir sob seus pés. Os registros mostram que nos últimos 18 meses foram movimentados 2,3 milhões de reais das contas conjugais para contas corporativas que aparecem em seu nome, mas que você nunca abriu. E tem mais. Roberto lhe mostrou documentos de empréstimos que Rita nunca havia visto, contratos de investimento que levavam sua assinatura, mas que ela não se lembrava de ter assinado, hipotecas sobre propriedades que desconhecia possuir. Parece que seu marido tem usado sua identidade e sua reputação de crédito para financiar investimentos arriscados, e alguns desses investimentos falharam. A sala começou a girar. Rita agarrou os braços da cadeira de couro, enquanto Roberto continuava a explicar as menções da traição financeira de Caio. Quanto eu devo? Perguntou Rita, sua voz mal um sussurro. Se esses documentos forem válidos e tenho motivos para acreditar que são, você é pessoalmente responsável por aproximadamente 8 milhões de reais em dívidas que não sabia que existiam. 8 milhões de reais. Rita havia construído sua empresa de arquitetura por 5 anos, projeto a projeto, contrato a contrato. Sua conta pessoal tinha pouco mais de R$500 mil. Suas propriedades, o prédio onde operava seu estúdio, sua participação em alguns projetos imobiliários.
Poderiam valer talvez 2 milhões se ela vendesse tudo. Caio não apenas a havia traído emocionalmente, ele a havia arruinado financeiramente e o fizera usando seu nome, sua reputação, sua assinatura. Que opções eu tenho? Perguntou Rita, sentindo a náusea se espalhar do estômago para a garganta. Podemos lutar contra isso no tribunal? Podemos alegar fraude, falsificação, coerção financeira? Podemos, mas Rita... Roberto tirou os óculos e olhou para ela com simpatia. Caio tem os melhores advogados de São Paulo, ele tem conexões políticas e tem o dinheiro para prolongar este processo por anos. Naquela noite, sozinha em sua suíte do Fasano, Rita serviu-se de uma taça de vinho e saiu para a varanda para contemplar as luzes de São Paulo. A cidade que ela havia conquistado ao lado de Caio agora parecia zombar dela. Cada neon, um sorriso sarcástico. Cada arranha-céu, uma lápide no cemitério de seus sonhos. Seu telefone tocou. Caio, é claro, vinha ligando incessantemente nos últimos 3 dias, alternando entre súplicas desesperadas e ameaças veladas. Desta vez, Rita atendeu. Rita, meu amor, graças a Deus, precisamos conversar. Volte para casa, por favor. Eu não tenho mais casa, respondeu Rita. Aparentemente você a hipotecou sem me dizer. Um longo silêncio. Então a voz de Caio se tornou mais fria, mais calculista. Rita, eu entendo que você está magoada, mas não torne isso mais difícil do que precisa ser. Podemos resolver isso como adultos civilizados. Resolver o que exatamente? A amante, as dívidas, os documentos falsificados? Escute, disse Caio. E agora sua voz tinha o tom que ele usava nas salas de reunião quando queria intimidar seus oponentes. Você tem 2 opções. Podemos nos divorciar amigavelmente, dividir os bens de forma equitativa e todos seguem com suas vidas. Ou você pode lutar contra isso, e eu te prometo que você não ficará com nada. Absolutamente nada. É uma ameaça. É uma realidade. Rita, você não conhece este mundo como eu conheço. Você não tem as conexões que eu tenho. Você não tem os recursos que eu tenho. Se você decidir lutar comigo, eu vou te destruir. E quando eu terminar com você, você nunca mais trabalhará em São Paulo. Sua reputação estará tão destruída que você não conseguirá um emprego projetando casinhas de cachorro. Rita fechou os olhos. Ao fundo, ela podia ouvir música vinda de um dos bares noturnos, uma melodia alegre que contrastava obscenamente com o pesadelo em que sua vida havia se tornado. E há mais uma coisa, continuou Caio, a Sofia está grávida. As palavras atingiram Rita como um tapa físico. Ela se curvou sobre si mesma, o telefone escorregando de suas mãos, enquanto as lágrimas que ela vinha segurando por dias finalmente irromperam como um rio transbordante. Caio continuou falando do telefone caído, sua voz agora distante, mas audível. Vamos nos casar depois do divórcio, é claro. Rita, você e eu. O nosso acabou há muito tempo, só que nenhum de nós queria admitir. Sofia me faz feliz de uma maneira que, bem, que você não podia mais. Rita pegou o telefone com as mãos trêmulas. Rita, você ainda está aí? Sim, ela sussurrou. Ótimo, então. Podemos lidar com isso como adultos? Rita enxugou as lágrimas, se endireitou e olhou para a cidade onde milhares de pessoas perseguiam seus sonhos e enfrentavam suas desilusões todas as noites. Caio, ela disse finalmente. Sam, vá para o inferno e desligou. Capítulo 4. A Fênix, no bairro da Lapa. Os 2 meses seguintes foram os mais sombrios nos 34 anos de vida de Rita. Ela se mudou para um pequeno apartamento em Barueri, um lugar que custava uma fração do que eles haviam gastado mensalmente em vinhos no penthouse, mas que representava tudo o que ela podia pagar enquanto suas contas bancárias
eram congeladas pelas disputas legais. O apartamento tinha apenas um quarto, uma cozinha do tamanho de um armário e uma janela que dava para um estacionamento. Não havia vista para o skyline, nem terraço com jardim vertical, nem mármore italiano ou cristais da Boêmia, mas tinha algo que o penthouse nunca teve. Era completamente dela. As manhãs começavam com café instantâneo e a revisão obsessiva de documentos legais que Roberto Chen enviava diariamente. As tardes eram consumidas em telefonemas com clientes que cancelavam contratos, sócios que se distanciavam e fornecedores que exigiam pagamentos imediatos. As noites se arrastavam com o som de sirenes distantes e o brilho de luzes de neon filtrando-se através de cortinas baratas. Rita havia perdido mais do que um casamento. Havia perdido seu negócio. Os rumores sobre sua situação financeira se espalharam por São Paulo como um incêndio no concreto, e em uma cidade construída sobre reputação e conexões, rumores eram sentenças de morte profissional. O Mirage Gardens, seu projeto mais orgulhoso, havia cancelado o contrato alegando irregularidades financeiras do contratante. O complexo de Alphaville, que havia sido seu sonho de estabelecer novos padrões para a vida sustentável, havia evaporado quando os investidores retiraram seu financiamento. Um por um, 5 anos de trabalho árduo desapareceram como castelos de areia sob as ondas. Mas as noites eram o pior. Na escuridão do apartamento, com apenas o zumbido do ar condicionado para acompanhá-la, Rita enfrentava os demônios que vinha evitando durante o dia. A humilhação de descobrir Caio com Sofia se repetia em sua mente como um filme em loop, cada detalhe mais nítido e doloroso a cada repetição. A maneira como ele havia acariciado a bochecha da amante, a maneira como Sofia havia se erguido na ponta dos pés para beijá-lo, a maneira como os dois se moveram com a familiaridade de amantes estabelecidos, não de aventureiros casuais. Quanto tempo isso vinha acontecendo? Meses? Anos? Eles riam dela quando Rita chegava em casa com flores para celebrar um novo contrato? Eles zombavam de sua ingenuidade quando ela planejava jantares românticos, enquanto eles planejavam fugas secretas? As perguntas se multiplicavam como câncer, devorando sua autoestima por dentro. Rita se olhava no espelho do minúsculo banheiro e se perguntava o que Caio havia visto em Sofia que não via nela. Era a idade? Rita tinha 34 anos, Sofia 26. Era a experiência. Rita havia construído uma carreira, enfrentado desafios, tinha cicatrizes emocionais e profissionais. Sofia era nova, descomplicada, sem história. Era simplesmente que Caio havia se cansado dela. A ideia mais dolorosa de todas era que talvez ele tivesse razão. Talvez Rita estivesse tão absorta em seu trabalho, tão concentrada em construir seu legado profissional, que havia deixado de ser a esposa de que ele precisava. Talvez a culpa fosse dela, afinal. Esses eram os 3 AM Thoughts, que destroem a alma das mulheres traídas, os sussurros venenosos que transformam vítimas em cúmplices de seu próprio sofrimento. Rita havia começado a beber, não de forma dramática ou autodestrutiva, mas com a precisão clínica de alguém que usa o álcool como anestesia. Uma taça de vinho no jantar se tornou 2. 2 se tornaram meia garrafa. Meia garrafa se tornou a garrafa inteira enquanto revisava documentos legais que pareciam estar escritos em uma língua alienígena. Ela parou de se maquiar, parou de arrumar o cabelo, parou de usar os vestidos que colecionara durante anos de sucesso profissional. Vivia de leggings e camisetas oversized como uma universitária deprimida, não como a arquiteta bem-sucedida que havia sido.
Sua irmã Carla ligava de Belo Horizonte todas as noites, alternando entre a fúria direcionada a Caio e a preocupação direcionada a Rita. "Volta para casa", suplicava Carla. "Você pode reconstruir sua vida aqui. Papai conhece arquitetos em Minas. Você pode começar de novo." Mas voltar para Minas parecia admitir a derrota. Rita havia chegado a São Paulo com sonhos enormes e um portfólio cheio de ambições. Voltar para casa significaria explicar a toda a sua família, seus antigos professores, seus colegas de Belo Horizonte, por que a bem-sucedida Rita Mendes, que havia conquistado São Paulo, agora retornava de mãos vazias e coração partido. Se você já sentiu que seu mundo desmorona completamente, comente aqui embaixo. Você não está sozinha nesta luta. O momento do despertar veio da forma mais inesperada. Um encontro casual no supermercado Pão de Açúcar, em Barueri, em uma terça-feira à tarde. Rita estava no corredor de vinhos baratos, debatendo entre uma garrafa de Cabernet de R$ 8 e outra de 10, quando ouviu uma risada familiar. Ela congelou, a mão estendida para a prateleira, enquanto seu cérebro processava o som que havia conhecido intimamente por 5 anos. A risada de Caio. Ela espiou por trás da prateleira de ofertas e os viu, Caio e Sofia, empurrando um carrinho cheio de produtos gourmet do tipo que Rita e ele costumavam comprar juntos. Sofia usava um vestido de maternidade que acentuava sua gravidez de 5 meses, e Caio tinha a mão protetoramente colocada nas costas da jovem enquanto eles navegavam pelo supermercado como qualquer casal feliz, esperando seu primeiro filho. Rita se escondeu atrás da prateleira, odiando-se por sua covardia, mas incapaz de se mover. De seu esconderijo, ela podia ouvir fragmentos da conversa deles. "Que tal fazermos uma massa hoje à noite?", dizia Sofia com seu sotaque suave. "Perfeito", respondia Caio, sua voz cheia da ternura que Rita se lembrava de quando ele falava com ela. "E se convidarmos o Marcos e a Diana? Faz tempo que não os vemos." Marcos e Diana. Os melhores amigos de Rita e Caio, o casal que havia sido padrinho de seu casamento, que havia jantado em seu penthouse dezenas de vezes, que Rita considerava família. Aparentemente, agora eles jantavam com Caio e sua nova família, como se Rita nunca tivesse existido. "Eu amo essa ideia", riu Sofia. "A Diana estava me dizendo que está animada para ser a madrinha." "Madrinha?" Rita sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Diana, que havia sido sua dama de honra, que havia chorado de alegria quando Rita se casou, agora seria a madrinha do filho que Caio havia concebido com sua amante. "Eu também", murmurou Caio. "É incrível como a vida te surpreende. Nunca pensei que poderia ser tão feliz de novo." Outra vez. Como se o casamento com Rita tivesse sido uma época de sofrimento que finalmente havia terminado. "Pobrezinha da Rita", disse Sofia com uma voz que pingava compaixão fingida. "Ouvi dizer que ela está morando em Barueri agora, naqueles condomínios mais simples perto da rodovia." "Não vamos falar sobre isso", respondeu Caio, e o tom de sua voz, a maneira como ele a dispensou, foi o catalisador que Rita precisava. Naquele momento, escondida entre as garrafas de vinho barato, Rita não sentiu mais dor. Ela não sentiu tristeza. Ela sentiu algo novo e infinitamente mais poderoso. Uma raiva fria e purificadora. Eles não apenas a haviam traído, eles estavam zombando de seu sofrimento com a ajuda de seus amigos. Eles haviam roubado sua vida, sua reputação e seu futuro, e agora estavam celebrando com seus padrinhos. Caio Aguiar havia destruído o casamento e a vida profissional dela, mas o que ele havia acabado de destruir era a última faísca de sua humanidade, sua lealdade. Rita se levantou,
a garrafa de vinho que ela havia escolhido escorregando de sua mão e esmagando-se contra o chão com um som que, desta vez, não foi um soluço, mas uma declaração. Caio e Sofia se viraram, chocados. Rita não disse uma palavra. Ela olhou diretamente para Caio, depois para Sofia e seu ventre, e então se virou e saiu. A raiva fria havia feito mais do que apenas despertá-la. Havia lhe dado um novo propósito, reconstrução, e dessa vez seria com os planos da vingança. Capítulo 5. O renascimento da rainha arquiteta. A mudança de Rita foi rápida e decisiva. No dia seguinte, ela e Carla, sua irmã, encontraram um loft industrial no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo. Era um espaço de conceito aberto, com teto alto e janelas de ferro, longe do glamour superficial da Faria Lima, mas vibrante e cheio de potencial criativo. Seria seu novo escritório e centro de operações. Carla havia trazido móveis minimalistas de Minas, peças que combinavam funcionalidade com elegância austera. O resultado era um espaço que respirava poder tranquilo e sofisticação urbana. Rita havia contratado um personal trainer, uma nutricionista e um estilista, não para ficar mais bonita, ela sempre foi linda, mas para projetar o tipo de confiança que vem de alguém que enfrentou o inferno e emergiu mais forte. Seu novo cabelo era mais curto e angular, emoldurando seu rosto de forma a acentuar suas maçãs do rosto altas e seus olhos expressivos. Suas novas roupas eram minimalistas, mas impecáveis. Linhas limpas, cores neutras, peças que sussurravam riqueza sem gritá-la. Mas a mudança mais importante não era física, era mental. Rita havia passado meses estudando não apenas Caio, mas todo o seu mundo. Ela havia memorizado os nomes de cada sócio de negócios, cada membro do conselho de cada empresa, cada cliente importante. Ela havia investigado suas finanças, suas fraquezas, seus segredos. Ela havia mapeado seu império como um general, estudando o território inimigo antes de uma invasão, e havia descoberto algo que mudou todo o jogo. Caio não era o gênio financeiro que fingia ser. Seu império estava construído sobre uma montanha de dívidas inteligentemente ocultas, empréstimos cruzados entre suas diversas empresas e um esquema de investimentos que funcionava apenas enquanto ele continuasse a se expandir. Era um castelo de cartas financeiro que se mantinha de pé por momentum e reputação, não por fundamentos sólidos. Mais importante, Rita havia descoberto que Caio precisava desesperadamente de um contrato específico para manter toda a estrutura funcionando. O desenvolvimento do novo Casino Resort, que o Conselho de Desenvolvimento, de Turismo e Negócios de São Paulo estava licitando. Um projeto de 2 bilhões de reais que transformaria 20 hectares de terreno baldio perto do aeroporto de Guarulhos, no maior complexo de entretenimento do estado. E Rita tinha o design perfeito para vencê-lo. Durante 5 anos de casamento, ela vinha trabalhando secretamente em um projeto pessoal, um conceito revolucionário que combinava arquitetura sustentável com tecnologia de entretenimento imersivo. Tinha sido seu sonho criar algo que mudasse para sempre a maneira como as pessoas experimentavam São Paulo, que mostrasse que entretenimento e responsabilidade ambiental não eram mutuamente exclusivos. Ela nunca havia mostrado a Caio, porque queria surpreendê-lo quando estivesse completamente terminado. Irônico que o projeto planejado para celebrar o casamento deles, agora, seria a arma perfeita para destruí-lo. Rita passou as últimas 6 semanas refinando sua apresentação, contatando antigos clientes que haviam permanecido leais, apesar dos rumores, e construindo uma nova empresa
do zero. A Morales & Associates não existia mais, mas em seu lugar havia surgido a Phoenix Design Collective, com Carla como sócia comercial e uma equipe de arquitetos jovens e famintos que haviam trabalhado em alguns dos projetos mais inovadores do país. O nome não era acidental. Rita havia surgido das cinzas de sua vida anterior como uma fênix e queria que o mundo inteiro soubesse. A primeira aparição pública de Rita foi cuidadosamente orquestrada. O Conselho de Desenvolvimento realizava um coquetel mensal no Hotel Unique, o mesmo hotel onde ela havia descoberto a traição de Caio 6 meses antes. Era o evento perfeito, importante o suficiente para atrair toda a elite imobiliária de São Paulo, mas casual o suficiente para parecer uma coincidência. Rita chegou exatamente às 19h30, tarde o suficiente para causar uma entrada, mas cedo o suficiente para não parecer calculada. Ela usava um vestido de arquitetura fluida que havia desenhado especificamente para a ocasião, uma peça que se movia como água líquida e capturava a luz de forma a parecer mudar de cor a cada movimento. O efeito foi imediato. As conversas cessaram gradualmente enquanto Rita se movia pelo salão, cumprimentando conhecidos com a graça de alguém que nunca havia desaparecido. Para aqueles que a haviam conhecido como a esposa de Caio, era evidente que algo fundamental havia mudado. Esta não era uma mulher quebrada pelo divórcio. Era uma mulher que havia encontrado algo mais poderoso do que o casamento. Havia encontrado a si mesma. Rita Vasconcelos, disse Jonas Almeida, o diretor de planejamento urbano de São Paulo, quando ela se aproximou de seu grupo. Que surpresa agradável vê-la aqui. Ouvi dizer que você tinha... que tinha deixado São Paulo. Deixar São Paulo? Rita sorriu. Um sorriso que era pura confiança destilada. Jonas, São Paulo é a minha casa. Por que eu iria embora justamente quando as coisas estão ficando interessantes? Na hora seguinte, Rita trabalhou a sala como uma mestra política, lembrando o nome de cada esposa, perguntando sobre cada filho, discutindo projetos específicos com o tipo de conhecimento detalhado que só vem de alguém genuinamente apaixonado pelo trabalho. Ela não mencionou Caio nenhuma vez, mas a ausência dele pairava no ar como perfume. Às 20h45, exatamente como Rita havia calculado, Caio chegou. Com Sofia, é claro, agora visivelmente grávida de 7 meses e pendurada no braço de seu amante, como uma declaração de posse. Rita os viu entrar do outro lado do salão. Por um momento, apenas um momento, ela sentiu o fantasma familiar da dor em seu peito. Então ela respirou fundo, se endireitou e sentiu a determinação fria se instalar em suas veias como gelo. Era a hora do show. Caio a avistou cerca de 10 minutos depois. Rita estava no centro de um grupo de 5 homens importantes, senadores estaduais, diretores de desenvolvimento, o prefeito de Barueri, rindo de algo que Marcos Oliveira, o arquiteto mais respeitado de Curitiba, havia dito. Quando Rita percebeu que Caio a havia visto, ela fez contato visual direto e lhe ofereceu um sorriso pequeno e educado, do tipo que se dá a um conhecido casual. Não um sorriso de ex-esposa ferida, nem um sorriso de mulher humilhada, mas um sorriso de igual para igual, de profissional para profissional, de alguém que havia seguido em frente completamente. Caio ficou imóvel por um momento inteiro, sua taça de champanhe congelada no meio do caminho para os lábios. Rita podia ver o choque em seu rosto, a confusão e, algo mais, a primeira faísca de medo. Esta não era a mulher quebrada que ele havia deixado para trás. Esta era alguém completamente nova.
Rita se desculpou do grupo e começou a caminhar em direção ao terraço, passando deliberadamente perto de Caio e Sofia. Quando estava a poucos passos de distância, ela parou como se tivesse acabado de notar a presença deles. Caio e Sofia, que prazer em vê-los! Sofia se encolheu visivelmente, sua mão se movendo instintivamente para sua barriga protuberante. Caio abriu a boca, fechou-a e finalmente conseguiu articular uma resposta. Rita, eu não esperava te ver aqui. Por que não? Rita inclinou a cabeça com curiosidade genuína. Estes eventos sempre foram importantes para o meu trabalho. Falando nisso, Sofia, parabéns pela gravidez, você está radiante. Foi um golpe de mestre. Ao cumprimentar Sofia com graça genuína, Rita eliminou qualquer drama potencial e se posicionou como a mulher madura e confiante que havia superado. Sofia não pôde fazer nada além de murmurar um "obrigada", desconfortável. Bem, continuou Rita, não quero interromper a noite de vocês. Caio, espero que você esteja bem, que ambos estejam bem. E ela se afastou, deixando para trás o aroma sutil de seu novo perfume e a sensação de que algo significativo havia acabado de acontecer, embora ninguém pudesse definir exatamente o que. Rita não interagiu mais com eles durante o resto da noite, mas podia sentir os olhos de Caio seguindo-a pelo salão. Ela o havia desestabilizado, o havia confundido, e era exatamente isso que ela queria. 2 semanas depois, Rita executou a próxima fase de seu plano. A licitação para o projeto do Casino Resort seria aberta em 6 semanas. Rita sabia que Caio vinha trabalhando em sua proposta por meses, investindo recursos significativos no design e na apresentação. Ela também sabia, graças ao seu detetive particular, que o contrato era crucial para a sobrevivência financeira de sua empresa. Rita agendou uma reunião com Jonas Almeida, o diretor de planejamento urbano de São Paulo e o homem que tinha mais influência sobre as decisões de licitação. Jonas havia conhecido Rita durante seus anos de sucesso e mantivera um relacionamento profissional cordial mesmo depois dos rumores sobre seu divórcio. "Jonas!", disse Rita enquanto se sentava no escritório da prefeitura com vista para o centro de São Paulo. "Eu tenho uma proposta que vai mudar a maneira como você pensa sobre o desenvolvimento turístico." Na hora seguinte, Rita apresentou sua visão para o novo Casino Resort. Não era apenas um prédio, era um ecossistema completo que combinava entretenimento de classe mundial com inovação ambiental. Jardins verticais que purificariam o ar da cidade. Sistemas de água fechados que fariam de São Paulo um modelo de conservação. Espaços de entretenimento que usariam realidade aumentada para criar experiências imersivas sem o desperdício material das construções tradicionais. "É audacioso", admitiu Jonas depois de ver a apresentação. "Incrivelmente audacioso. Você tem os recursos para executar algo assim?" Rita sorriu. "Eu tenho algo melhor do que recursos, Jonas. Eu tenho paixão, e tenho uma equipe que compartilha essa paixão. Este não é apenas um projeto comercial para mim. É minha carta de amor a São Paulo, a cidade que me deu tudo e que me ensinou que às vezes você tem que perder tudo para encontrar o que realmente importa." Jonas inclinou-se para frente, claramente intrigado. "Rita, isso pode revolucionar a indústria do entretenimento, mas também vai custar uma fortuna para implementar." "Eu tenho trabalhado neste conceito por 5 anos, respondeu Rita. "Tenho sócios em Minas, contatos na indústria de tecnologia do Sul e acesso a materiais e técnicas que nenhum outro arquiteto em São Paulo está usando. Eu posso fazer isso, Jonas, e posso fazer de uma forma que fará São Paulo ser famosa
por algo mais do que excessos e desperdício. Quando Rita saiu da prefeitura naquela tarde, ela tinha algo que vinha buscando por meses: esperança real. Não a esperança desesperada de uma mulher tentando reconstruir sua vida, mas a esperança feroz de alguém que havia encontrado seu propósito. Mas a verdadeira prova veio uma semana depois. Rita estava em seu loft, trabalhando nos detalhes finais de sua proposta de licitação, quando seu telefone tocou. O nome na tela a fez sorrir. Caio. Ela estava esperando por essa ligação. Olá, Caio! Ela atendeu com a mesma cordialidade profissional que havia usado no coquetel. Rita, precisamos conversar. Sobre o quê? Um longo silêncio. Rita podia ouvir a tensão em sua respiração. Você sabe sobre o quê? Ouvi dizer que você está preparando uma proposta para o projeto do cassino. Ei, Rita! A voz de Caio se tornou mais suave, mais manipuladora, o tom que ele havia usado por anos para conseguir o que queria. Amor, eu sei que você está magoada. Eu sei que cometi erros. Mas isso é demais. Este projeto, eu tenho trabalhado nele por 2 anos. É crucial para a minha empresa. Rita sentiu uma calma gélida se espalhar por seu corpo. Era o momento que ela vinha esperando por meses. Você está me pedindo para retirar minha proposta? Perguntou ela com curiosidade acadêmica. Estou te pedindo para ser razoável. Eu posso fazer valer a pena para você. Eu posso te oferecer contratos. Eu posso te recomendar para outros projetos. Podemos trabalhar juntos nisso. Rita riu e foi uma risada que não tinha nada de humor. Caio, você sabe qual é a diferença entre você e eu? Qual? Você constrói para possuir, eu construo para criar, e São Paulo merece algo criado com paixão, não possuído por ganância. Rita, por favor. Tenha sorte com sua proposta, Caio, que o melhor vença. E ela desligou. Capítulo 6. O triunfo. Final da dignidade. O Grand Hall do Bellagio nunca havia testemunhado uma transformação tão completa. A mesma mulher que 6 meses antes havia fugido daquele lugar com o coração partido, agora dominava o espaço como uma rainha reivindicando seu reino. Era a noite do baile de gala anual da Fundação Crianças de São Paulo, o evento social mais importante do ano. E Rita Vasconcelos havia retornado não como a ex-esposa humilhada de Caio Aguiar, mas como a CEO triunfante da Phoenix Design Collective. 3 dias antes, a Comissão de Desenvolvimento Urbano de São Paulo havia anunciado oficialmente que a Phoenix Design Collective havia vencido a licitação para o maior projeto de cassino resort na história do estado. O contrato de 2,1 bilhões de reais não apenas estabeleceu Rita como a arquiteta mais poderosa do Sudeste, mas enviou ondas de choque por toda a comunidade empresarial de São Paulo. Caio havia perdido mais do que um contrato. Havia perdido seu futuro. As investigações financeiras iniciadas pela vitória de Rita revelaram a verdadeira extensão dos esquemas fraudulentos de Caio. Os documentos falsificados com a assinatura de Rita eram apenas a ponta do iceberg. Por anos, Caio havia manipulado investimentos, ocultado dívidas e usado as empresas de seus sócios como fachada para lavagem de dinheiro. Sem o contrato do cassino para manter o fluxo de caixa, todo o seu império financeiro desmoronou como dominós. Naquela manhã, agentes federais haviam invadido os escritórios do Grupo de Desenvolvimento Sampaio. Caio enfrentava acusações de fraude bancária, evasão fiscal e falsificação de documentos. Seus bens estavam congelados, suas contas bancárias fechadas e sua reputação destruída para sempre. Mas Rita não havia vindo ao baile para celebrar a queda de seu ex-marido. Ela havia vindo para demonstrar que uma mulher pode se levantar das cinzas de sua vida anterior
e construir algo mais bonito do que jamais havia imaginado ser possível. O vestido que ela usava havia sido criado especificamente para esta noite por um designer emergente de Belo Horizonte. Uma peça que combinava a elegância atemporal com inovação têxtil. O tecido parecia capturar e refletir a luz dos lustres de cristal do Belladio, criando um efeito quase etéreo enquanto Rita se movia pelo salão. Seu cabelo estava penteado em um chignon elegante que revelava a linha graciosa de seu pescoço, onde um colar de esmeraldas, presente de sua irmã Carla, brilhava como gotas de água verde. Mas o acessório mais importante que ela carregava era sua confiança. Por meses, Rita havia trabalhado para reconstruir não apenas sua carreira, mas sua autoestima. Ela havia passado por terapia, havia redescoberto suas paixões, havia aprendido a se valorizar não como a esposa de alguém, mas como uma mulher completa e poderosa por direito próprio. Rita Vasconcelos. A voz a fez virar. Jonas Almeida, o diretor de planejamento urbano, se aproximava com uma taça de champanhe e um sorriso que não podia esconder sua admiração. «Jonas!» Rita estendeu a mão que ele beijou em um gesto de respeito genuíno. «Que prazer em vê-lo aqui! O prazer é todo meu. Rita, sua proposta para o cassino foi brilhante, absolutamente brilhante. Em 30 anos de carreira, eu nunca vi nada tão inovador. Obrigada», respondeu Rita, sentindo o calor familiar da satisfação profissional. Este projeto não é apenas um prédio para mim, é minha visão para o futuro de São Paulo, para uma cidade que pode ser líder mundial em entretenimento sustentável. Na hora seguinte, Rita foi o centro das atenções do evento. Empresários, políticos e líderes comunitários a procuravam para parabenizá-la, para fazer perguntas sobre sua visão arquitetônica, para explorar oportunidades de colaboração. Era como se a cidade inteira tivesse acordado subitamente para o talento que vinha vivendo entre eles por anos, eclipsado apenas por sua associação com Caio. Marcos Oliveira, o arquiteto de Curitiba que admirava seu trabalho há anos, se aproximou com sua esposa Diana. «Rita, eu tenho seguido sua carreira desde antes de você se casar», ele disse. «Eu sempre soube que você tinha algo especial. Esse projeto do cassino vai mudar a indústria para sempre». «É só o começo», respondeu Rita com um sorriso que brilhava com possibilidades futuras. «Eu tenho planos para mais 5 projetos nos próximos 3 anos. Vamos provar que a arquitetura sustentável não é apenas uma tendência, é o futuro». Foi então que ela os viu entrar. Caio e Sofia chegaram ao salão como fantasmas de uma vida passada. Caio usava o mesmo smoking que havia usado em dezenas de eventos sociais quando eram casados, mas agora parecia ligeiramente folgado, como se ele tivesse perdido peso devido ao estresse. Seus olhos tinham o olhar fundo de alguém que passou noites sem dormir, e seu sorriso característico parecia forçado, quase desesperado. Sofia, agora no 8º mês de gravidez, agarrava-se ao braço de Caio como se fosse um salva-vidas. Seu vestido de maternidade era elegante, mas não podia esconder a tensão em seu rosto. Os rumores sobre a investigação federal circulavam por São Paulo há dias, e era óbvio que o estresse estava afetando ambos. Rita sentiu uma estranha calma descer sobre ela. Por meses ela havia imaginado este momento. Havia ensaiado mentalmente dezenas de cenários diferentes, mas agora que estava ali, ela percebeu que não sentia o triunfo vingativo que esperava. Não sentia satisfação em ver Caio destruído, nem prazer no medo óbvio nos olhos de Sofia. Ela sentia algo mais poderoso: indiferença. Caio a avistou. Através do salão lotado,
os olhos deles se encontraram, e Rita pôde ver em seu olhar uma mistura complexa de emoções: admiração, arrependimento, medo e algo que poderia ter sido amor nostálgico. Ele começou a caminhar em direção a ela. Rita se desculpou do grupo com que estava conversando e se dirigiu para o centro do salão, onde os casais começavam a dançar ao som de uma orquestra que tocava standards de jazz clássico. Ela não fugia de Caio, mas também não ia em direção a ele. Ela simplesmente existia em seu próprio espaço, confiante e serena. "Rita!" A voz de Caio soou rouca, como se ele tivesse estado gritando ou chorando. Rita se virou para ele com a mesma expressão educadamente neutra que havia aperfeiçoado por meses. "Caio!" Ela respondeu simplesmente. Ele ficou parado na frente dela, claramente lutando para encontrar as palavras certas. Casais dançavam ao redor deles, a música preenchia o ar com melodias românticas e as luzes do Beládio criavam uma atmosfera de sonho que contrastava dramaticamente com a tensão palpável entre eles. "Você está..." Caio parou, engoliu em seco e recomeçou. "Você está incrível, diferente, mais você do que nunca." Rita inclinou a cabeça ligeiramente, estudando-o com a curiosidade clínica de um cientista observando um espécime sob o microscópio. "E como eu sou exatamente?" "Poderosa", admitiu Caio, sua voz mal audível sobre a música. "Livre, como a mulher por quem me apaixonei há 6 anos, mas mais forte." Rita sentiu um pequeno sorriso curvar seus lábios, mas não era um sorriso de afeto. Era puro reconhecimento, a satisfação de alguém que finalmente foi vista e compreendida completamente. "É engraçado", disse Rita, sua voz suave, mas clara. "Foi preciso que você me traísse, que você me roubasse, que você me humilhasse, publicamente, para que eu descobrisse quem eu realmente sou quando não estou tentando ser a esposa perfeita para outra pessoa." Caio fechou os olhos como se as palavras fossem golpes físicos. "Rita, o que eu fiz não há desculpa. Eu fui um covarde, eu fui um idiota, eu arruinei a melhor coisa que já me aconteceu na vida." "Sim", concordou Rita com uma calma terrível, "você arruinou." O silêncio se estendeu entre eles enquanto os casais continuavam a dançar, alheios ao drama que se desenrolava no centro de seu círculo perfeito. "Existe alguma chance?" começou Caio, mas Rita levantou a mão para detê-lo. "Não", ela disse simplesmente. "Você nem sabe o que eu ia perguntar." Rita sorriu, e desta vez foi um sorriso genuíno, cheio de uma compaixão que era mais devastadora do que qualquer insulto. "Você ia me perguntar se havia alguma chance de perdão, alguma chance de reconciliação, alguma chance de que pudéssemos encontrar uma maneira de consertar o que você quebrou?" Caio assentiu miseravelmente. "E a resposta é não", continuou Rita. "Não porque eu te odeie, Caio, não porque eu queira te fazer sofrer, mas porque a mulher que você traiu não existe mais. Ela morreu no seu escritório no dia em que eu a encontrei com você e Sofia. E a mulher que eu sou agora merece algo muito melhor do que os pedaços quebrados de um homem que provou que não sabe valorizar o que tem até perder." Naquele momento, como se tivesse sido coreografado pelo destino, Marcos Oliveira se aproximou deles. "Rita", disse Marcos, ignorando Caio completamente, "me concede esta dança? Minha esposa insiste que preciso praticar antes do casamento de nossa filha no próximo mês." Rita sorriu para Marcos com carinho genuíno. "Seria uma honra." Ela estendeu a mão para Marcos e se afastou de Caio sem olhar para trás, deslizando para a pista de dança onde começaram a se mover ao ritmo de "The Way You Look Tonight." Era perfeitamente simbólico. Rita
dançando com um homem que a respeitava, que admirava seu trabalho, que a via como uma igual, enquanto Caio permanecia sozinho, observando-a à distância. Dos braços de Marcos, Rita podia ver Caio parado imóvel no centro do salão, como uma ilha de desolação em um oceano de celebração. Sofia havia se aproximado dele, claramente preocupada com seu estado emocional, mas ele parecia não notar a presença dela. Seus olhos seguiam Rita pela pista de dança, com o olhar de um homem que finalmente compreendia a magnitude do que havia perdido. "Você está bem?" perguntou Marcos enquanto eles giravam elegantemente entre os outros casais. "Eu estou perfeita", respondeu Rita, e se surpreendeu com o quão verdadeira aquela afirmação soava. "Pela primeira vez em meses, eu estou exatamente onde devo estar." A música mudou para uma peça mais rápida, e Marcos a girou com a habilidade de alguém que havia aprendido a dançar em uma época em que isso era considerado uma necessidade social. Rita riu, um som puro e alegre que fez várias pessoas se virarem para eles com sorrisos de apreciação. Foi então que tudo explodiu. Do outro lado do salão, Rita ouviu um grito. Ela se virou para o som e viu Sofia curvada sobre si mesma, uma mão em sua barriga protuberante, a outra agarrando-se desesperadamente ao braço de Caio. O líquido amniótico havia encharcado o chão de mármore a seus pés. "Ajuda!" gritou Caio, sua voz falhando de pânico. "Precisamos de ajuda! O bebê está chegando!" O salão mergulhou no caos imediatamente. Os convidados se aglomeraram, alguns tentando ajudar, outros apenas olhando com curiosidade mórbida. Alguém gritou para chamarem uma ambulância. A música parou abruptamente, deixando apenas o som de vozes preocupadas e os gemidos de dor de Sofia. Rita ficou imóvel no centro da pista de dança, observando a cena se desenrolar como se fosse um filme. Por um momento eterno, o tempo parou enquanto ela processava o que estava vendo. O homem que a havia traído, desesperado e assustado, segurando a mulher que havia sido sua cúmplice, ambos enfrentando um momento que os reduz à sua humanidade mais básica, e Rita sentiu nada. Nem prazer por seu sofrimento, nem desejo de ajudar, nem impulso de vingança, apenas uma calma completa, a serenidade de alguém que havia fechado completamente um capítulo de sua vida e seguido em frente. Marcos olhou para ela com preocupação. "Devemos fazer algo?" Rita observou enquanto os paramédicos chegavam, enquanto Caio gritava instruções contraditórias, enquanto Sofia era colocada em uma maca. Ela viu o medo autêntico nos olhos de ambos, o amor real que compartilhavam no meio de sua crise e a maneira como se agarravam um ao outro como se fossem a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. "Não", disse Rita finalmente, "eles têm tudo o que precisam um ao outro." Os paramédicos levaram Sofia, com Caio correndo ao lado da maca, segurando sua mão. Antes de desaparecerem pelas portas do salão, Caio se virou uma última vez para Rita. Os olhos dele se encontraram através do caos, e naquele olhar havia uma pergunta silenciosa, uma súplica final. Rita lhe ofereceu um pequeno aceno, não de perdão, mas de reconhecimento. Reconhecimento de que eles haviam sido importantes um para o outro. Reconhecimento de que eles haviam compartilhado amor real, embora ele o tivesse destruído. Reconhecimento de que era hora de ambos seguirem com suas vidas separadas. E então eles se foram, e Rita ficou parada no salão mais bonito de São Paulo, rodeada pela elite paulistana, com o futuro se estendendo diante dela como uma tela em branco esperando para ser pintada. "Bem", disse Marcos depois de um momento, "isso foi dramático." Rita riu, uma risada que borbulhou do fundo de sua alma libertada. "Sabe de uma coisa, Marcos?
Eu acho que já tive drama suficiente para uma vida inteira. Que tal falarmos sobre arquitetura sustentável e o futuro de São Paulo? Marcos sorriu, claramente aliviado por sua atitude. Agora isso sim parece uma conversa interessante. E enquanto a orquestra começava a tocar novamente e os casais retornavam à pista de dança, Rita Vasconcelos começou a falar apaixonadamente sobre seus planos para transformar São Paulo em um modelo de desenvolvimento urbano sustentável. Ela falou de jardins verticais que transformariam o concreto em um oásis, de tecnologias hídricas que fariam de São Paulo um líder mundial em conservação, de espaços que combinariam entretenimento com responsabilidade ambiental. Ela falou, em outras palavras, do futuro. Seu futuro, porque naquela noite, no Grand Hall do Bellagio, Rita Vasconcelos finalmente entendeu uma verdade fundamental que todas as mulheres fortes eventualmente aprendem. A melhor vingança não é destruir o homem que te machucou. A melhor vingança é construir uma vida tão bonita, tão plena, tão completamente sua, que ele se torna uma nota de rodapé irrelevante na história do seu triunfo. A história de Rita Vasconcelos não terminou naquela noite no Bellagio. Terminou 6 meses depois, quando ela estava parada no canteiro de obras de seu casino resort revolucionário, observando sua visão tomar forma em aço e vidro sob o sol de São Paulo. O projeto que havia começado como um sonho romântico de compartilhar com seu marido havia se tornado algo muito mais poderoso, a manifestação física de uma mulher que havia aprendido a construir sua felicidade do zero. As mulheres que sobreviveram a traições profundas sabem desta verdade. Você não se recupera da infidelidade voltando para o homem que te machucou. Você se recupera descobrindo que é mais forte, mais talentosa, mais valiosa do que jamais soube quando estava tentando ser a mulher perfeita para alguém que não a merecia. Rita nunca mais viu Caio depois daquela noite. Ela ouviu através das inevitáveis fofocas de uma cidade como São Paulo que ele havia passado 2 anos na prisão federal por fraude, que Sofia havia retornado a Florianópolis com seu filho, que ele havia perdido tudo, sua empresa, sua reputação, sua família. E Rita sentiu por ele o que havia aprendido a sentir por todos os capítulos fechados de sua vida. Gratidão, silenciosa. Gratidão porque a traição dele a havia libertado de uma vida que era muito pequena para seus sonhos. Gratidão porque a crueldade dele a havia ensinado que ela podia sobreviver a qualquer coisa. Gratidão porque ao partir seu coração, ele a havia obrigado a descobrir que seu verdadeiro poder nunca dependera do amor dele. Para todas as mulheres que estão lendo isso, sua história não termina quando ele vai embora. Sua história começa quando você decide que merece escrever um final que seja completamente seu. Inscreva-se no canal para mais histórias de mulheres que transformaram sua dor em poder, que transformaram suas lágrimas em alicerces e que provaram que, às vezes, perder tudo é a única maneira de ganhar a vida que você realmente merece. Em Las Vegas, a cidade onde os sonhos são feitos e desfeitos todas as noites, mesmo que a história tenha acontecido em São Paulo, Rita Vasconcelos provou que a melhor aposta que uma mulher pode fazer é sempre apostar em si mesma.